Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro com informação exclusiva. A Raposa tem interesse em repatriar Bruno Rodrigues, atacante hoje com 28 anos de idade e que fez enorme sucesso no próprio Cruzeiro. O último ano dele com a camisa da Raposa, em 2023, teve números bem interessantes. 49 jogos, 13 gols e 7 assistências. Ele pertencia ao Tombense, o Cruzeiro tentou contratá-lo, mas o Tombense preferiu negociar o Bruno Rodrigues com o Palmeiras. Duas lesões muito sérias no Verdão acabaram por prejudicar a passagem do atacante no Verdão. O Palmeiras ainda não se decidiu se topa ou não vendê-lo, mas posso assegurar que o Cruzeiro entrou em contato para entender as condições e para demonstrar interesse. O maior entusiasta da ideia da volta do Bruno Rodrigues ao Mineirão é Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, que é fã incondicional do jogador. Só para completar, Bruno Rodrigues, que com a camisa do Palmeiras jogou muito menos do que com a camisa da Raposa. Nós queremos entender, a partir do ponto de vista do amigo que esteve em loco, que acompanhou o jogo de ontem, onde foi que o Cruzeiro errou, onde foi que errou o Leonardo Jardim, sem deixar de dar os méritos ao Dorival também. O Dorival, falei pro Rica, o Dorival conseguiu fazer o São Paulo ganhar uma Copa do Brasil, cara. O São Paulo que é inimigo da Copa do Brasil. E aí, Samuca, onde o Cruzeiro errou? É tarde só aí pra todo mundo. Né? Boa tarde. Pô, Boa e tarde. depois de uma derrota dessa, a chance de eu ver um WhatsApp seu é Mas abaixo de é zero. importante que eu tenho que ter Hoje. essa resposta hoje. Tá, depois eu vou ver lá. Tá beleza. Ô Gilbert, foi assim, uma partida muito abaixo da crítica, né? De todos ali. Eu falei ontem muito, hoje também. Não consigo salvar ninguém desse jogo do Cruzeiro, porque o Cássio até teve ali, né? O lance do Memphis lá, que muda a trajetória da bola quando toca no braço, mas se o Corinthians, do jeito que estava o jogo ali, se não fizesse esse gol aí, e sejamos justos, né? Deveria ser anulado, acho que faria em outro momento. Teve chance, inclusive, antes disso. Foi um Corinthians que não precisou fazer muita coisa para dominar o Cruzeiro no Mineirão em um jogo tão importante como esse, né? Então, o Cruzeiro sentiu muito, todos os jogadores sentiram muito uma partida desse tamanho, né? Para um Cruzeiro que vai trilhando, retornar a esse caminho de grandes disputas, né? E aí, quando você faz uma partida em que todos os seus jogadores apresentam um nível muito abaixo, não tem como você sair com um resultado positivo. Ainda bem que são 2 jogos, né? Porque se fosse aquilo de jogo único, já era. Ontem o Cruzeiro não mostrou reação em momento algum. E acho que tão ruim quanto a atuação foram as entrevistas. A do Jardim, a do Lucas Silva. O Leonardo Jardim falando sobre domínio no segundo tempo. Aconteceu o quê? O Corinthians deu a bola e falou, toma aí. Você não vai saber o que vai fazer com ela e vai ficar cruzando bola na área, consagrando André Ramalho e Gustavo Henrique, e nada além disso, né? O Hugo Souza não teve uma defesa numa cabeçada do Arroio, mas que não foi com força. Então, um Cruzeiro que teve uma atuação péssima diante de um jogo tão importante, de semifinal de Copa do Brasil, e que precisa fazer muita coisa diferente para tentar uma classificação lá em São Paulo, que ficou bem difícil, né? Claro que não dá para o Corinthians também sentar nesse resultado aí em casa, diante do seu torcedor, mas a postura do Cruzeiro precisa ser muito diferente. Não vejo vontade. Não, acho que os caras tentaram, eles não conseguiram mesmo fazer. Sentiram o peso de um jogo aí tão importante para o Cruzeiro, Gil. E agora, essa baixa do Romero, ela preocupa, né, Samuel? Porque acho que vai jogar na casa do adversário, talvez você perca aí o seu melhor volante, né? O Wallace é o substituto natural. O Wallace já recuperou boa parte do seu futebol ou está no caminho disso para ser o substituto nesse jogo? Ou tem que buscar uma outra solução, talvez um time ainda mais ofensivo, sabendo que talvez o Corinthians vá se valer desse 1-0, não sei se o Cruzeiro também
vai sofrer com uma pressão do Corinthians, mesmo jogando em Itaquera. Não sei se o Corinthians vai se lançar pro ataque, não. O que é que você acha que tem que fazer para preencher esse meio campo, hein, Samuel? Me preocupa. Me preocupa quem vai ser o escolhido. Eu escolheria o Matheus Henrique ou o Rian Guilherme. O Wallace e Eduardo não seriam minhas opções. E aí, pra zaga, o Vidalba tá fora, não tem condição. Já não tinha, né? Ficou ali em campo, ali correndo um risco absurdo. O que eu não entendo também do Leonardo Jardim. 15 minutos ali com o jogador naquele estado lá. O Corinthians, eu acho que não conseguiu identificar o tamanho do problema ali, Isso, eu também pra achei. forçar. Se força ali a jogada em cima dele, poderia dar ruim, cara. Mas ele explicou, né, que ele não queria gastar uma substituição. Mas, cara, você pode mas tomar o o Igor, segundo gol, pô, velho. mas... Você é doido? Ele já não muda tanto mesmo, velho. Então não vai acontecer. E ele errou o tempo, né? Vai perder só uma parada. Ele errou o tempo, porque ele falou que foi aos 40 e pouco. Não, foi aos 30 e pouco ali. Foram então, 16 minutos que o menino ficou lá manquitolando. É verdade. muito Correu mais um tempo. risco enorme. Muito. E eu não entendi por que a gente não entendia por que o Vidalba não caía. A gente tá assim, cai no chão para ser atendido, parar o jogo, não Mas sei o que, ele para também ver não o que queria estava sair, acontecendo. ninguém. Não, tudo bem, mas, cara, você tem que parar o jogo para ser atendido. Você estava sentindo daquele O jeito. problema é que você tá perdendo o jogo, aí não você tem cai. como. Eu vi isso em alguns momentos. Quando o Romero tomou cartão, por exemplo, o Romero vai ao Daronco pra discutir com ele. Que você tá louco, não é lance pra cartão e tal. E aí eu vejo me parece E não o era Lucas... mesmo, né? Também acho que não era era, mesmo não. lance pra cartão, E aí não. não sei se o Lucas Silva ou o Matheus Pereira, quem foi, que falou assim, não, vamos pro jogo, para de discutir. Porque, assim, também estavam tomados pela urgência, né, cara? Mas era de primeiro buscar o tempo, resultado. Gilbert. Não, eu tô falando... Tá, mas mesmo assim, cara... Você sabe como é que... Depois do gol, acabou o jogo, né? cara. Corinthians picotou aí junto isso com o aí. Daronco e foi embora. Exato. Não deve ter dado nem 40 minutos de bola rolando. Agora, 90, ô Samuel, 95. Sim. Uma coisa que eu fico impressionado é o seguinte: aquele gol do Memphis Depay, você tem uma imagem do torcedor e não tem do VAR uma imagem para ver aqui um lance desse? E depende, né, Milton? Se o VAR não tiver isso aí, é a falência desse VAR também, dessa CBF, né? É inacreditável. Mas às vezes, o que eu percebo em jogo do Cruzeiro é gol do Cruzeiro. Tem passo para analisar. Exatamente. Gol do Corinthians, acelera, vamos sair essa bola rápida. A gente percebe isso. Porque o gol teria que ser anulado, né? Mas, Seria. Milton, com aquela atuação de ontem, sair dali com 0-0 ia ser milagre. Né? Com certeza. Agora, eu acho que o Cruzeiro não vai atuar do mesmo jeito lá contra o Corinthians. Eu acho que vai dar um choque nesse grupo aí. Eu acredito muito nisso. Não é possível que vai jogar do jeito que jogou. Esperamos. E nem pode. Não, eu tenho certeza que não será dessa forma. Não será. Né? Vamos aguardar. Certo. Vamos aguardar. Então, Léo, acrescentando aí a tudo que vocês disseram, né? Eu também, primeiro, né, essa questão aí de, o torcedor foi em outros momentos ali a porta da toca, véio. Precisa ser convidado, né? Então, isso pode partir do clube, né? Se isso vai fazer tanta diferença assim, né? Eu acho que o torcedor ali foi nos momentos do clássico, né? Contra o Atlético Mineiro, principalmente quando o jogo foi lá na arena, né? Que o torcedor não pode ir, então teve todo aquele protocolo ali por parte do torcedor, né? Mas isso aí ser um combustível muito necessário para fazer um grande jogo aqui, aí a gente vai inverter os papéis, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Também, quando eu perguntei ali ao Leonardo Jardim, falar que o Cruzeiro dominou o segundo tempo, cara, eu acho que quem está no chat aí, quem esteve aqui no Mineirão, ninguém tinha confiança que o Cruzeiro ia fazer um gol aqui no Mineirão. Véio. A minha preocupação era não tomar mais, e que se o Corinthians apertasse, pelo que jogou aqui, pelo que competiu, pelo que brigou, pelo que amarrou o jogo, o Corinthians dominou amplamente a partida. Véio. O primeiro tempo, como o Leonardo Jardim disse, ele foi dominado pelo Corinthians. O torcedor aí que fala em terra arrasada, eu acho que tem que saber só separar algumas coisas. O Cruzeiro fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, conquistou o seu objetivo.
que era a vaga direta na Copa Libertadores da América. Parabéns a todo mundo, campanha impecável. O objetivo na Copa do Brasil é chegar na semifinal e ser eliminado dessa forma? Para um elenco que foi montado, que tem uma alta folha, que dos 4 aí da Copa do Brasil, o que tem tudo rigorosamente em dia, talvez seja só o Cruzeiro, que colocou 60 mil torcedores aqui para ver uma atuação como a que foi hoje. Tem condição de chegar lá em São Paulo e inverter a história e buscar a classificação? Tem, mas vai ter que fazer tudo completamente diferente. Eu não consigo pegar nada de positivo do que fez o Cruzeiro. Concordo aí com o que disse o Pedro, com o que disse o Valu. O segundo tempo foi o Corinthians, toma a bola aí, véio. A gente vai ficar aqui defendendo, vocês não vão fazer nada. Véio. Qual chance de clara que o Cruzeiro teve? A melhor chance do jogo foi quando estava 0-0 e o Matheus Pereira finalizou em cima do Hugo. Então, o Cruzeiro precisa... eu espero que seja só um discurso aí na imprensa, que eu lamento, porque quando você não enxerga o que acontece, você vai ter dificuldade para fazer algo diferente, mas que seja apenas um discurso ali, palavras jogadas ao vento, e que a história seja realmente diferente lá na Neoquímica Arena, porque a gente falou muito aqui na Samuca TV, exaltar a campanha no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, pelo que o Cruzeiro tem hoje, tem que ir além. Claro que são 4 ali querendo o mesmo, né? Mas da forma como o Cruzeiro perdeu este primeiro tempo, como disse o Leonardo Jardim, foi muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. O torcedor sai daqui frustrado e com razão, porque o Cruzeiro tinha que entregar muito mais, né? E não entregou praticamente nada. Então, precisa mudar. E tem aí alguns dias, teremos um baita desfalque, que é o Lucas Romero. Quero ver aí o que o Leonardo Jardim vai fazer para buscar essa classificação lá. Porque o torcedor, ele viveu esse período todo aí de uma expectativa de chegar a uma final de Copa do Brasil. E agora vai com uma desvantagem grande, com um estádio, como disse o Pedro, que vai estar com um clima absurdo. E aí temos que ver o que esse elenco vai ser capaz de entregar, né? E parece, o Léo, Valu, Pedro, que eu estava adivinhando, com o Genta ali, com o Gão, no nosso estúdio móvel KTO, eles falando sobre, esse time do Cruzeiro e tal. Eu falei, gente, eu tenho uma preocupação e que isso faz diferença. Não quero pegar aqui os caras do Corinthians 1 a 1. Mas, por exemplo, no primeiro tempo, o Carrillo e o Memphis colocaram o jogo no bolso. No bolso. Tranquilamente. Tranquilamente. E aí, a gente pega do 1 ao 11 do Cruzeiro, ou de todos os titulares, são pouquíssimos jogadores com uma história de chegar nesses grandes jogos, de chegar em final, de levantar caneco, de levantar título, de ser campeão. E isso faz diferença. Só que você precisa fazer algo a mais para que você esteja neste patamar de jogador, né? Então, quando a gente pega o Cássio, campeoníssimo, o William, não tem esse histórico. Fabrício Bruno, tem um histórico. Vidalba, não tem. Kaique, não tem. Claro, é jovem ainda também. O Lucas e o Romero, o Lucas Silva e o Romero, tem aqui no Cruzeiro. O Christian não tem. O Matheus Pereira não tem. O Arroio não tem. O Caio Jorge não tem, é jovem ainda também. Então, o Cruzeiro tem uma chance no domingo de pagar com um pouquinho de juros o que ele apresentou aqui hoje, ou o que ele deixou de apresentar, né, para o seu torcedor. Foi uma derrota que, mais um pouco ali, repito, se o Corinthians força, ele sai daqui praticamente classificado, né? Acho que o Cruzeiro ainda tem um 0 a 1 aí que, dependendo do que apresentar, né, pode deixar esse confronto bem aberto lá no domingo na Neoquímica Arena, viu, Léo Campos? O Corinthians defendia bem numa estratégia que nem é tão normal que aquelas duas linhas de 4. Por isso que antes do jogo nós falamos, como o Corinthians vem? Poderia vir de várias possibilidades. Você falou, não sei, no 3 zagueiros, 4 zagueiros. Porque o Corinthians usou mais um losango no meio do que essa linha de 4. Mas você usou o losango de exemplo. Poderia ser, que é o Bidon jogando um pouco mais à frente, mas ele usou o Bidon pelo lado esquerdo na hora de defender.
E acabou dando certo. Então, assim, o que não me surpreendeu foi o Corinthians tentar a posse de bola como ele fez, principalmente no primeiro tempo. Você me perguntou como é que o Corinthians pode dificultar para o Cruzeiro. CJ, não é um time de velocidade, falei com você, não é um time rápido, mas é um time que vai tentar controlar o jogo com a posse de bola. Ele vai tentar ficar o máximo de tempo possível com a posse de bola para incomodar o Cruzeiro. E foi isso que o Corinthians fez no primeiro tempo. Não me surpreendeu isso. Mas o que me surpreendeu na partida, que eu cravava antes do jogo, era a organização e a intensidade de jogo do Cruzeiro. E não teve, ou melhor, foi bem abaixo do que eu esperava, eu acho que todo mundo esperava. O Cruzeiro, os momentos de pressão, o Cruzeiro, além de não conseguir ter aquela intensidade esperada, não teve aquela organização também esperada. Muitas vezes o Matheus Pereira e o Caio Jorge saíam, a linha de trás ficava na dúvida. Óbvio que entra a qualidade do Corinthians. O Corinthians, principalmente ali nos 20 primeiros minutos, 30, fez questão de ficar com a bola, dificultou muito a vida do Cruzeiro. Inclusive o gol saiu assim. O Corinthians trabalhando a bola, consegue atrair o Cruzeiro todo pro lado direito, né, do Cruzeiro, né, o lado do Willian, e de repente o Memphis acha um passe, depois o Bidon consegue virar o jogo pro lado direito com o Carrilho fazendo o Carrilho fazendo o cruzamento. Então assim, o Cruzeiro não conseguiu ser tão organizado como foi a temporada inteira. Isso me assustou. E um detalhe, um dado que ilustra muito bem o primeiro tempo, porque o segundo tempo, para mim o Cruzeiro foi superior, mas não foi o suficiente para fazer o gol. Se alguém tivesse que fazer algum gol no segundo tempo, até era o Cruzeiro. O Cruzeiro criou bem mais que criou. Chegou mais perto do gol do que o Corinthians, teve muito mais escanteios, mas não foi aquelas chances claras. O Cruzeiro não teve aquele volume todo que o torcedor conhece, mas esteve mais próximo do gol. Mas no primeiro tempo, o Cruzeiro fez 2 faltas contra 9 do Corinthians. Tinha um momento do jogo, ali até os 30, que o Corinthians tinha mais posse de bola e o Cruzeiro tinha muito menos faltas cometidas do que o Corinthians. E o normal é o quê? Quem tem mais posse de bola, o outro time defendendo, ele acaba fazendo mais falta. E o Cruzeiro, da forma como ele joga, pressionando, ou você rouba a bola, que o Cruzeiro até conseguiu roubar uma bola boa com o Romero e teve uma chance criada, se não me engano, quem finaliza é o Matheus Pereira, ou você faz a falta, CJ. E o Cruzeiro não conseguiu fazer isso. Em muitos momentos ele não conseguia roubar e também não conseguia fazer a falta, que é uma estratégia de jogo, você fazer a falta. Então, com 2 faltas somente no primeiro tempo, a agressividade do Cruzeiro nesse jogo foi bem abaixo do esperado, principalmente. A parte técnica é isso, às vezes um dia você não tá tão bem, você erra passes, acontece. Agora, a organização defensiva e a intensidade me surpreendeu, que foi bem abaixo do esperado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.